Olá, em Metafísica da Saúde, eu quero falar hoje sobre as doenças autoimunes sob o ponto de vista metafísico. Meu nome é Douglas Guimel, trabalho como coach holístico e psicoterapeuta holístico. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe com outras pessoas. Nós sabemos que toda doença começa no ambiente psíquico, mente, emoção, eventualmente energético, até que isso venha atingir o corpo físico. E as doenças autoimunes, sob a visão metafísica, estão relacionadas a uma dificuldade que nós tivemos e continuamos a ter quando estamos com essa patologia, a dificuldade de dizer não a certas situações que o nosso próprio corpo, que é a nossa própria natureza, rejeita. Eventualmente, está relacionado à falta de autoconhecimento, à falta de uma ligação, uma interação maior com si mesmo. Vou dar um exemplo muito claro. No café da manhã, eventualmente, você tem ali à disposição frutas, pães e laticínios. Mas você sente que no teu corpo há um desejo e você sabe que é muito mais saudável comer fruta. Mas existe algo na tua mente que te remete a uma lembrança de algo saboroso, de algo gostoso, relacionado não só ao trigo, como ao leite, e você vai lá e quer preferir estes alimentos aos outros. Pois bem, não há nenhum problema em você comer trigo e você consumir leite. O problema é que quando este consumo em excesso no organismo vem a quebrar as barreiras epiteliais das células do intestino, e fazer com que essas proteínas adentrem a célula, ocasionando aí uma série de complicações de saúde, dentre elas as doenças autoimunes. A doença autoimune é uma invasão celular ocasionada por produtos, alimentos industrializados, produtos fabricados em laboratório, drogas, medicamentos, e por qualquer outro tipo de agente invasor em que o seu organismo naturalmente já demonstrou ter uma certa aversão. Quando eu falo organismo, veja bem, eventualmente eu posso sentir um cheiro, um gosto e achar um alimento super agradável e super atraente. Só que eu tenho que lembrar que, por exemplo, o glutamato monossódico, que é um produto fabricado em laboratório, ele eventualmente ele faz um papel de um sal, só que um sal com um pouquinho mais de apelo, que cria em você um desejo maior de consumir aquele alimento. E quando você faz isso, você acaba prejudicando a sua capacidade de discernir se aquilo ali é interessante ou não, é agradável ou não, e se aquilo vai causar um bem ou um mal dentro do teu organismo. Nós temos o nosso eu inferior, nosso inconsciente, ele tem uma tendência a criar as chamadas zonas de conforto e a querer obter benefícios, ainda que isto venha a ocasionar problemas mais sérios lá na frente. Então, eventualmente, eu como um alimento que não é muito saudável, que eu já até sei que não é muito saudável. É o caso, por exemplo, de uma salsicha. A pessoa é um embutido, eventualmente. Eu sei que aquele produto ali foi processado, é uma carne processada, industrializada. Eventualmente, eu como uma vez ou outra e aquilo me traz um mal-estar, mas a pessoa simplesmente ignora esses estalos aí que o corpo dá, que o organismo nos dá, de dizer, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é saudável. E a pessoa vai no médico e vai dizer assim, olha, eu não sei porque eu não consigo comer pão, eu gosto tanto de pão, pão é uma coisa saudável, eu não consigo comer pão, toda vez que eu como pão eu passo mal. Não seria muito mais fácil cortar o pão? Eu sei que é complicado, eu sei que é duro falar assim, A pessoa às vezes é viciada, o pão vicia, carboidrato vicia, muito mais do que às vezes um tabaco. Incrível, Como é que pode um alimento viciar?
né? A mesma coisa o café e alguns outros produtos que geram vício. Algumas pessoas são viciadas por leite, né? Então o que acontece? Seria muito mais fácil cortar, mas eu tenho dificuldade de dizer não. As doenças autoimunes, do seu ponto de vista metafísico, veja como a psique influencia o físico, né? As doenças metafísicas estão relacionadas à incapacidade de dizer não àquilo que você já sabe ou que o seu organismo, direto ou indiretamente, se você não percebeu, precisa perceber melhor, né? Quando você interage melhor com o seu corpo, né, com o seu organismo, você sabe o que é bom e o que é ruim, o que vai lhe trazer um benefício e o que não vai lhe trazer. Eu particularmente, veja só, um alimento que não é industrializado, tangerina. Eu basta sentir o cheiro da tangerina, eu começo a espirrar. Meu organismo começa a repelir aquilo. Eu não quero, eu não consumo tangerina. Tá certo? Outras pessoas, por exemplo, elas têm problema com inhame cru. A pessoa às vezes, né, passa, vai até segurar o inhame cru já começa a dar uma coceira no corpo. Você passa aqui na pele, nos lábios, algumas pessoas ficam até com o lábio um pouquinho mais inchado. Não podem consumir inhame, sobretudo cru, né? Ele cozido, né, o ácido que faz esse processo, que cria geralmente esse tipo de alergia, ele se perde depois que o inhame é cozido. Então a pessoa às vezes come inhame cozido normalmente, não está sentindo nada, mas ele cru ele vai causar algum dano. Então nós temos que estar atentos a isto, tá? A doença autoimune, ela está relacionada à entrada, à invasão de proteínas de algum alimento, seja ele industrializado, seja ele algum medicamento, né? Ou adesão de algum elemento químico, alguma substância química que adentrou as células do organismo. E às vezes a cadeia dessa proteína se assemelha a de um determinado órgão do corpo, né? Então o organismo vai tentar combater aquele invasor, né? E como ele está dentro da célula, ele vai causar dano à célula. E aí se diz que o organismo está combatendo contra si mesmo, ou seja, a pessoa está se autodestruindo. Isso chama-se doença autoimune, né? Então ela pode acontecer orgânico, né, interno, sem que você perceba, atuando em algum órgão, pode ser o pâncreas, pode ser o rim, pode ser o fígado, pode ser o coração, pode ser as células do cérebro, as células nervosas em qualquer parte, né? As juntas, os músculos, os ossos, elas podem aderir ou adentrar qualquer uma dessas células. Quando eu falei de adesão, eu estou me referindo também aos radicais livres, que eventualmente aderem às paredes de determinados organismos. E aí o corpo vai tentar também combater essas substâncias que estão aderidas a alguma parede celular, né? Então vai causar dano a essas células. Isso pode acontecer também a nível externo, tá? Quando ele atinge células, né, epiteliais externas, tá? Então, eventualmente, a pessoa tem ali uma irritação excessiva, né, ocasionado por um combate excessivo àquilo que invadiu o seu organismo. Você tem dificuldade de dizer não? Você tem dificuldade de ouvir o teu corpo, de ouvir o teu organismo? Eventualmente, você sente ali um desejo enorme, né, de comer uma determinada fruta. Aí vem um pudim, aí você fica tentado pelo pudim, deixa a fruta de lado e come o pudim. Isto revela uma fraqueza, uma abertura que você deu para um invasor externo. Porque a doença autoimune é o teu organismo combatendo um agente externo, um agente que ele considera como inimigo, um agente que ele considera como não bem-vindo ao seu corpo. Você eventualmente se relaciona com pessoas que você não gostaria de se relacionar, simplesmente por uma questão de fazer a política da boa vizinhança. Não, eu não gosto que essa fulana venha na minha casa, mas eu aceito a visita dessa pessoa, né? Mas você, no fundo, você não gostaria de ter a presença daquela pessoa. Você tem dificuldade de despachar aquela pessoa, ainda que seja de uma forma educada, obviamente. Você vai dizer, não vem aqui não, que eu não gosto de você. Você não vai dizer isso para a pessoa, né? Mas existem várias formas de evitar que isto ocorra, né? Que haja esta invasão, né, de privacidade, invasão daquilo que você não gostaria que fosse invadido. Tem pessoas que são abusadas, entram na sua casa, abrem a geladeira, você tem dificuldade de dizer para ela que não é agradável isso, né? Eventualmente você come um produto, que eu trouxe aqui esse produto, você não gosta, mas você come. Não, vou comer porque para não desfazer de fulano, eu vou comer porque para não estragar. Não. Em primeiro lugar está o teu corpo, em primeiro lugar está a sua privacidade, em primeiro lugar está a sua integridade física, a sua integridade moral,
doenças autoimunes também estão relacionadas metafisicamente à questão moral. Alguma coisa que você faz e que no fundo você fica naquela dualidade, brigando contra si mesmo. Faço, não faço, gosto, não gosto, aceito, não aceito. Pô, eu sou louco por isso aqui, mas eu sei que isso me faz mal, mas eu faço. Isso vai te causar danos a curto, médio ou longo prazo. E aí você vai lá, tô com acidez estomacal, eu vou tomar o omeprazol. Nossa, você está contribuindo para que a doença se instale com muito mais longo prazo no seu organismo. Sem falar que o omeprazol, a curto, médio e longo prazo, ele vai causar problemas no seu sistema nervoso e a longo prazo está comprovada a sua ligação com o mal de Alzheimer. Se você não sabe, larga de vez o omeprazol. Tá? Uma outra coisa que eu quero dizer, as doenças autoimunes estão relacionadas à invasão de proteínas, né, no epitélio. E o que está associado a isso? A falta de muco no intestino. E o que é essa falta de muco no intestino? Justamente como você trocou o bom pelo ruim, né, você gerou uma defasagem, né, uma necessidade de suprir-se desse muco. E o que pode voltar a trazer de volta essa doença, essa saúde, né, do aparelho digestivo e, consequentemente, trazer uma melhora significativa nos processos de autoimune? A cura do intestino, a cura do seu aparelho gastrointestinal. E como isto ocorre? Primeira coisa que você deve fazer, uma limpeza orgânica, um processo de detox. A segunda coisa que você deve fazer é uma dieta intermitente, né? Que é aquela que você faz aí passando 12 a 16 horas sem comer absolutamente nada. Seria interessante que essa dieta fosse feita da noite anterior para o dia seguinte. Então você aí dorme 8 horas, você passa mais 8 horas aí sem comer, né? Absolutamente nada. E aí você, né, dá tempo ao organismo de passar por um processo de limpeza, de desintoxicação. Eventualmente um detox. Tá? Existem alguns detox muito interessantes. É bom frisar aqui também um adendo, né? Os metais pesados ocasionados por alumínio, mercúrio presente em muitos peixes de rio. Peixes de mares também estão contaminados por mercúrio, mas peixe de rio então nem se fala. Muito cuidado ao consumir peixes de água doce, né? A presença de mercúrio, a presença de alumínio. O alumínio está presente em alguns alimentos ligados a solos enriquecidos por alumínio, solos ricos em alumínio, então tem que estar muito atento a isto. Agrotóxicos, se você recebe o alimento, chega à sua mesa, seria bom que você colocasse esse alimento, né, num ambiente com vinagre, principalmente o vinagre de maçã, né, e água. Deixa aquela fruta naquele alimento, maçã, né, laranja, enfim, né, se você consome a casca da laranja, vai fazer ali um doce de laranja da terra, então você tem que passar ela primeiro por um processo de detoxificação, né? Então esse é um dos processos, né? Você saber selecionar os alimentos, passar por uma limpeza orgânica, a dieta intermitente, vamos lá, dieta intermitente, detox, low carb, carboidrato, né? Baixo consumo também de laticínios, muitos laticínios. Nosso corpo não é adequado para consumir leite de vaca por longo tempo. Na verdade, nem a criança deveria consumir leite de vaca, tá certo? Eventualmente você substitui, porque a mãe tem dificuldade a aleitar a criança, não tem condições de comprar um leite mais enriquecido com probióticos e proteínas, e aí eventualmente, né, dá esse leite. Não há nada errado em tomar o leite, mas se você percebe que o seu organismo tem uma certa rejeição, você começa a rotar mal, começa a sentir mal, sente que a sua digestão está mais lenta, é bom evitar, porque isso aí pode trazer problemas lá na frente de doenças, não só alergia, como doenças autoimunes. Tá? A alergia eu vou falar uma outra hora. A alergia é um primeiro processo, é um primeiro dizer não do organismo, né? De uma forma já um pouquinho mais agressiva que um mal-estar ou não querer ou não desejar um determinado alimento. Tá? Então, detox, né? Vamos lá, detox, dieta intermitente, né? Jejum intermitente, dieta low carb, dieta baixa de laticínios. Essa dieta ela tem que estar totalmente livre de industrializados, redução ou anulação, sinto muito eu ter que falar isso, né? De drogas lícitas, drogas que você compra na farmácia. 0, se você puder, tá? É o ideal, é o certo, na verdade, né? Porque
lamentavelmente, do seu ponto de vista metafísico, é só dano à sua saúde. E detalhe, dano à tua psique também, tá? E eu vou passar aqui um fitoterápico que é muito interessante para a reorganização do muco intestinal, que é a xanana. A xanana é uma planta, né, muito comum no Nordeste, mas você adquire ela, limpa ela bem direitinho e você pode tomar, né, em forma de chá. É uma colher de sopa da folha picada, limpa, bem lavadinha, tá? Procura saber de onde vem essa folha e se realmente é xanana, tá? E você coloca em um copo ou uma xícara de chá, uma xícara de água fervida. E ali você abafa e toma aquele chá por 3 vezes ao dia. Caso você prefira, existe a tintura de xanana que também vende, né? Vende na internet, inclusive, né? Tintura de xanana. Procura saber a origem, de onde vem, quem fabricou, quem produziu, né? E você pode consumir a xanana tranquilamente. Não é recomendável para mulheres grávidas. Não pode, não deve. Mulheres grávidas não deveriam utilizar nenhum tipo de medicamento de farmácia, né? Principalmente. E boa parte, 95% aí, das plantas medicinais não deveriam ser consumidas por mulheres grávidas, porque pode trazer efeitos, sim, colaterais, né? E não é recomendado algumas folhas para determinadas pessoas. A xanana não, a xanana você pode consumi-la até que você sinta, né, que os sintomas, que o muco intestinal, que você vê que a lágrima, né, dos olhos voltaram, o olho voltou a lacrimejar, né, você voltou a salivar bem. E detalhe, né, existem alguns aspectos que você vai perceber que com o aumento do consumo da xanana e de alguns minerais que precisam ser repostos, como é o caso do magnésio, como é o caso do zinco, é o caso do silício, você vai ver, do selênio, você vai ver que há uma melhora significativa e eventualmente você conseguiu controlar, se não até curar, né, este mal. Aprenda a dizer não, aprenda a ouvir os teus gostos, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, aquilo que você aceita e aquilo que você rejeita, aquilo que o teu corpo aceita ou rejeita. Não se submeta a situações invasivas, não se submeta a situações de invasão de privacidade, de abuso de privacidade, né? Situações que você não está gostando, aprenda a dizer não, né? Eventualmente de uma forma agressiva, se você não tem tato, às vezes é até válido você ter uma atitude um pouco mais radical. Não quero, não gosto, por favor, me respeita. É o máximo, né? Não seria bom chegar a esse ponto, né? Mas se preciso for, aprenda a dizer não. Eu não como isso, eu não consumo aquilo. Nossa, esse alimento aqui é super tentador, miojo, super tentador, mas eu não quero porque eu sei que isso vai me causar mal ao meu organismo. Aprenda a dizer isto. Aprenda a ouvir a sua saúde, aprenda a ouvir o seu corpo, aprenda a ouvir, inclusive, os seus gostos, né? Em relação a qualquer situação que você considera como sendo invasivo, ok? Meu nome é Douglas Guimel, sou coach holístico, psicoterapeuta holístico. Se você ainda não se inscreveu, peço mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, você vai estar me ajudando a aumentar a audiência do mesmo. Não para o meu benefício, é para o nosso benefício, ok? Shalom.